Antes de anunciar os pesados cortes de verbas na educação, sobretudo no ensino superior, o presidente Bolsonaro usou da mesma estratégia surrada que vem adotando desde a campanha. Estratégia que tanto lhe favoreceu até as últimas semanas. Ou seja, desviar as atenções com sua guerra ideológica para depois colocar em prática os seus projetos. Primeiro, o presidente manteve aquecida sua própria plateia e desviou as atenções dos adversários, dizendo que o governo iria sufocar os cursos de filosofia e sociologia, supostos antros de esquerdistas. Em seguida, em mais uma estratégia diversionista, seu ministro da Educação afirmou que iria reduzir em 30% as verbas destinadas a 3 universidades federais apenas: a UNB de Brasília, a UFF Fluminense do Rio de Janeiro e a UFBA da Bahia. O objetivo supostamente seria combater a balbúrdia e os eventos ridículos em que, de novo, supostamente haveria gente pelada. Por fim, criada a cortina de fumaça e mantidas as plateias adversárias devidamente entretidas na guerra ideológica, o que o governo acabou fazendo? Aquilo que de fato estava sendo gestado. Ou seja, os cortes anunciados seriam para todas as universidades federais e não apenas para aquelas onde supostamente rola o bundalelê. No entanto, desta vez, ao que tudo indica, o tiro saiu pela culatra. A estratégia acabou não dando muito certo. Por quê? Mais de 1 milhão de pessoas saiu às ruas de cerca de 170 cidades do Brasil para lutar por uma causa há muito esquecida, a causa da educação. Desta vez, ao que parece, a guerra ideológica alimentada pelo governo teve o efeito contrário, ou seja, o efeito de mobilizar de fato os adversários do governo em favor de algo realmente importante. Mas vamos esclarecer o que significam os 30% de cortes. Segundo o governo, os cortes serão aplicados sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Trata-se do chamado orçamento discricionário. Já as despesas obrigatórias, como assistência estudantil, pagamento de salários e aposentadorias, não serão afetadas, ainda de acordo com o governo. Sendo assim, levando em consideração o orçamento total das universidades, ao que tudo indica, o corte corresponderá a quase 3,5%. Portanto, aquele vídeo dos chocolatinhos, que viralizou nas redes sociais, muito embora de gosto duvidoso, muito embora um tanto quanto babaca, não está tão errado assim do ponto de vista matemático e levando em consideração o orçamento total das universidades. No entanto, os cortes não pararam por aí. A CAPES, órgão de fomento à pesquisa vinculado ao Ministério da Educação, anunciou que cortaria bolsas de mestrado e doutorado previstas para este ano de 2019. E o que é mais interessante é que todos esses cortes previstos afetarão em cheio não os cursos de humanas, supostos alvos da redução de gastos, mas esses cortes afetarão principalmente os cursos que o presidente afirmara que protegeria: veterinária, engenharia, medicina, cursos que justamente são os que mais necessitam de verbas e que serão, com certeza, os que mais sofrerão com o declarado contingenciamento. Resultado: enquanto gregos e troianos não largam a guerra ideológica, o que de fato está acontecendo? O maior corte de verbas da história da educação neste país, cerca de 2,2 bilhões de reais. Ao todo, é importante lembrar, os cortes previstos no MEC, Ministério da Educação, alcançarão um montante de 7,4 bilhões. Mas afinal, o que diz o governo a respeito disso tudo?
que está sendo anunciado. Uma das justificativas apresentadas foi a de que os cortes no ensino superior seriam repassados para a educação básica. No entanto, não é o que de fato está acontecendo. Do total de 2,2 bilhões cortados, 680 milhões atingiram diretamente a etapa da educação básica, que vai do infantil até o ensino médio. Aliás, é importante ressaltar que desde o início do ano, a educação básica já perdeu 914 milhões em políticas específicas para o seu desenvolvimento. Outra justificativa apresentada pelo governo se refere à palavra utilizada. O governo nega que esteja realizando corte e diz que o que está sendo colocado em prática de fato é um contingenciamento de verbas, ou seja, o corte seria provisório. Segundo o presidente, aprovada a reforma da Previdência e voltando a economia a reagir, os recursos suspensos retornariam. Resta saber se a reforma será de fato aprovada e quando a tal da economia voltará a crescer. E depois, se tudo isso de fato acontecer, o que garante que o tal contingenciamento será mesmo revisto? Mas, para concluir, o que podemos dizer sobre toda essa confusão? A importância da educação básica, também afetada pelos cortes, eu já discuti em várias atividades anteriores que foram publicadas no meu grupo de atualidades no Facebook. Portanto, ficaremos aqui apenas no caso dos cortes no ensino superior e nas pesquisas. Afinal, por que é tão importante investir no ensino superior e em pesquisas? Políticas públicas que incentivam a pesquisa e a inovação tecnológica são essenciais para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. A maioria dos países desenvolvidos já entendeu esse princípio elementar e investe pesadamente na formulação de políticas voltadas a incentivar e acelerar as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Portanto, os incentivos às universidades são condição necessária, básica, para que um país consiga se desenvolver e conquiste sua soberania. Cortar os gastos no ensino superior e nas pesquisas é manter nosso país dependente econômica e tecnologicamente em relação aos países industrializados. Além do mais, é importante ressaltar, investir nas universidades é também apoiar projetos sociais extremamente importantes. Muitas universidades possuem projetos de desenvolvimento regional e humano. Poderia aqui citar inúmeros casos de projetos desse tipo, mas o tempo é escasso, como sempre. Portanto, ficarei com apenas 2 exemplos. A Universidade Federal de Minas Gerais vem prestando uma importante ajuda às comunidades de Brumadinho e de Mariana, vítimas dos acidentes, entre aspas, ambientais, sob responsabilidade direta ou indireta da Vale. A mesma Universidade de Minas Gerais vem realizando pesquisas importantes para controlar a transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Portanto, para finalizar, é importante dizer o seguinte: destinar verbas para a educação e para a ciência, incluindo aí as áreas de humanas, é um sinal evidente de que o país faz uma aposta no futuro. Não no passado, como o que parece que está de fato acontecendo. Qualquer país que faça projeções positivas para o futuro tem que investir em pesquisa e no ensino superior. Caso contrário, continuaremos no nosso atraso tão conhecido. Beijos.